mulheres trocando as lâmpadas e os homens lavando a louça. E é nesse cenário lindo, perfeito, maravilhoso, com roupa estendida e varal cruzando o cenário, que nós estamos voltando a gravar vídeos para este canal lindo e maravilhoso. Chamei aqui minha amada para passar 2 lições que uma mulher precisa ter e 2 lições que um homem precisa ter. Ela vai falar os 2 pontos dela e eu falarei os meus 2 pontos. Por favor, minha amada, se apresente. Oi, gente, eu sou a Beatriz, eu sou a esposa do Felipe. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre a comunicação. Nós, mulheres, temos muitas dificuldades de falar o que estamos sentindo para o nosso parceiro. Nós temos que ser claras ao que estamos sentindo, porque nem sempre o nosso companheiro, ele sabe como a gente se sente e nem tem uma bola de cristal. E temos que ser claras ao que sentimos, ser abertas, ter comunicação, tanto como mulher como homem também, e referente a tudo, porque se não tiver uma boa comunicação, não vai pra frente, né? Sempre um vai frustrar o outro. Antes que ela fale o segundo ponto dela, eu falarei o meu primeiro, serão 2. O meu é o polo masculino e o polo feminino. Nessa parte eu falarei o polo masculino. O polo masculino é o homem que tem que fazer as coisas de homem dentro de um lar. Quando o homem ele se posiciona em fazer as coisas que o homem tem que fazer, exemplo, coisa básica como consertar as coisas, deixar as coisas organizadas dentro de casa, manter a mulher em segurança, seus filhos em segurança. Quando uma mulher tem um homem posicionado no polo masculino dentro da sua casa, ela não vai se sentir insegura, porque isso vai trazer segurança para a mulher, para os seus filhos, porque vai acionar aquele gatilho de, não, aqui eu estou sendo protegido, aqui eu estou sendo guardado. E eu carrego uma frase comigo que é, eu tô com medo daqui a alguns dias de entrar em algumas casas e encontrar mulheres trocando as lâmpadas e os homens lavando a louça. Não há nenhum problema do homem lavar a louça, não há nenhum problema da mulher trocar a lâmpada, mas os polos se invertendo, isso é um problemão, porque isso mostra que a casa não está posicionada, não está fluindo como o Senhor quer que flua nesta casa. O meu segundo ponto que eu vou falar aqui agora é sobre você se colocar no lugar do outro. Muitas vezes pensamos só no nosso lado e não sabemos ceder, nos colocar no lugar do próximo. A gente também tem que aprender a ceder, porque se a gente começar a fazer as coisas só do nosso jeito, nosso parceiro ele vai ficar se sentindo frustrado e a gente tem que aprender a se colocar um no lugar do outro. Às vezes queremos fazer alguma coisa do nosso jeito, não perguntamos a opinião do nosso parceiro, como ele quer, como ele se sente referente ao que estamos escolhendo. E isso é muito importante para a alegria dos dois, os dois ficar satisfeitos, não só um no relacionamento. Porque o relacionamento é feito de 2 pessoas, não só uma. Então também a gente tem que estar ali andando lado a lado, em comunhão, e sabendo o que o outro também acha importante para as decisões que vão ser tomadas. E da última vez que a mulher tomou uma decisão lá no Éden sem comunicar com o marido, a gente saiu do jardim. Então, a comunicação é essencial. O meu segundo ponto, que fecha agora os 4 pontos para o êxito de um casal, é o polo feminino. Deixa eu falar um negócio, mulheres. Não tentem copiar os seus homens, os seus maridos, porque vocês irão conseguir. Tudo que uma mulher propõe em seu coração, ela irá conseguir. Porque às vezes uma mulher, ela se sente impulsionada a tomar o lugar do homem. Porque às vezes a falta de posicionamento de um homem dentro de uma casa incube a mulher em fazer isso. Então você que é homem, se posicione, seja um homem posicionado, esteja no polo masculino, seja o homem que Cristo falou através do apóstolo Paulo em Efésios, falando que um homem tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, amando ela de verdade. Então, quando uma casa ela tá com o homem no polo masculino, que ele é protetor, ele cuida, ele zela, e a mulher tá no polo feminino, que é o polo de zelar, cuidar, de harmonia, é impossível esta casa não crescer. Geralmente uma casa que não tem harmonia, ela vai faltar comunicação, como a minha amada falou aqui no primeiro ponto. Uma casa que ela não tem comunicação, ela está dividida entre si. E Jesus falou no Evangelho de Mateus que um reino dividido em si, dentro de si, ele não vai subsistir, ele não vai crescer. Então, a comunicação é um ponto essencial para que o crescimento venha acontecer e a harmonia venha se estabelecer nessa casa. E lembre de uma coisa, tem casais que não se comunicam sobre o dia a dia, que é uma coisa básica, mas também não se comunicam sobre coisas um pouco mais aprofundadas, como suas finanças e sobre o futuro. Imagina um casal que não conversa sobre o futuro, não tem uma perspectiva de futuro, e sobre as finanças, ele vai estar fazendo um caixa 2, por exemplo. Isso é espírito de político corrupto. Então, não tenha caixa 2, tenha comunicação, e esteja nesse polo masculino homem, esteja nesse polo feminino mulher.
Esse foi esse vídeo, eu espero que tenha agregado na sua vida e a gente se vê por aí. Um cheiro no cangote.